E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho dividir com vocês um jeito muito fácil de você trabalhar com o chocolate nobre. Aqui você vai fazer a sua pré-cristalização, temperagem ou choque térmico. Não sei como você conhece, mas a função é a mesma coisa, só o nome que muda, sem sofrimento. Então, chega de sofrer para trabalhar com o chocolate nobre. E aqui eu usei a manteiga de cacau chamada Micril. Gente, facilita muito a nossa vida e tem várias vantagens usando esse produto. Ao longo do vídeo eu passo tudo para vocês, então bora pro vídeo. Então eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre chocolate, bem rápido mesmo, porque algumas pessoas ainda têm dúvida. Aqui, nesse caso, eu estou utilizando chocolate nobre. Eu vou utilizar no sabor ao leite. E esse chocolate nobre tem no sabor ao leite, meio amargo e blend. Eu não tinha o blend aqui para mostrar para vocês, mas o blend é a junção aqui dos dois. E para você saber que é chocolate nobre, ele precisa vir escrito chocolate. Tá vendo aqui essa embalagem? Está escrito cobertura. Ela não é chocolate nobre e ela não precisa de temperagem. Então, aqui é só derreter e moldar do jeito que a gente precisa. E essa cobertura branca também é a cobertura fracionada, ela tem uma fração de gordura, ela não precisa de temperagem também. É só você olhar sempre na embalagem antes de comprar, se você tiver dúvida. E, gente, não existe mais a história que chocolate nobre é o chocolate em barra, tá? Não existe, porque tem chocolate nobre, cobertura fracionada, dos dois tipos, tanto em barra, gotinhas, então você tem que olhar bem na embalagem sempre. E aqui eu trouxe um outro chocolate de outra marca, só para mostrar a diferença para vocês. Aqui também é chocolate nobre, na embalagem está escrito chocolate. E aqui na outra está escrito cobertura. Assim que você vai encontrar a diferença, o que é cobertura ou o que é chocolate nobre. Lembrando, chocolate precisa fazer a temperagem, cobertura não precisa, dispensa. E aqui eu não vou me estender muito nesse assunto de chocolate, porque muitas pessoas sabem. Mas se vocês ficarem com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre tento ajudar. E aqui eu tenho 1 kg de chocolate, estou usando chocolate nobre, porque eu vou fazer a temperagem junto com vocês. Aqui eu tô mostrando para vocês para deixar bem sequinho, espátula, a tigela, sequem sempre. Porque se tiver uma gotinha de água, você também perde o seu chocolate, tanto o nobre ou a cobertura fracionada. E aqui eu piquei ele mais ou menos em tamanhos iguais. Quer dizer, eu tento, né, gente, deixar mais ou menos dos tamanhos iguais, para derreter tudo por igual. E para fazer o derretimento aqui, no meu caso, eu vou utilizar o micro-ondas, vou usar na potência média. Vou fazer o derretimento de 30 em 30 segundos. Aqui eu já coloquei 30 segundos. Não acontece nada, é isso mesmo, mas tenha paciência, porque o chocolate ele não pode passar da temperatura de 45 a 50 graus. Muitas pessoas erram aqui no derretimento. Para trabalhar com o chocolate é muito importante ter um termômetro, mas se você não tiver também não é impossível, mas é muito mais fácil se você tiver. E aqui eu vou levando o chocolate pro micro-ondas. Na hora que eu ver que ele já tá um pouquinho derretido, eu já vou aferindo a temperatura dele, porque nesse caso que eu vou utilizar o Micril, eu não posso passar da temperatura de 45 graus. E aqui, gente, eu estou usando uma panelinha própria para o micro-ondas. Para chocolate é o ideal. Você consegue sim fazer com uma tigela de vidro, mas você tem que tomar mais cuidado ainda, porque o vidro ele continua esquentando. E se você não tiver micro-ondas, você vai ter que fazer seu derretimento no banho-maria. Mas você vai ter que tomar cuidado com duas coisas. Uma, que não pode cair água, nem um pouquinho, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. E a outra se você tiver o termômetro, você vai aferir ali a temperatura da sua água. Ela não pode passar de 50 graus, porque senão vai passar também o chocolate dessa temperatura e não pode. Agora, se você não tiver, você vai ter que trabalhar somente no vapor, não encosta a sua tigela na água, tá? E mesmo com termômetro ou sem termômetro, você vai ligar o seu fogo só para aquecer a água. Aqueceu, você vai trabalhar com ele desligado, você não fica com o fogo ligado, senão você ultrapassa da temperatura.
E, gente, ali eu mostrei o outro termômetro pra vocês, o de espeto. Gente, ele é em conta e ele dura um tempão. Eu tenho esse termômetro há anos, então vale a pena. E aqui eu tô mostrando atrás pra vocês que todos os chocolates que precisa temperagem vêm com as informações do que a gente tem que fazer, as temperaturas que a gente tem que chegar, tá? E cada chocolate tem as suas informações. Então, ficou na dúvida, é só correr ali atrás da embalagem que você encontra tudo. E aqui eu estou fazendo o derretimento do chocolate com calma, lembrando que cada pausa eu mexo. E também vou aferindo a temperatura, lembrando que eu não posso passar de 45 graus. Nesse caso aqui, para usar o Micril, eu não vou passar de 45 graus. E, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Micril. Ele é uma manteiga de cacau, ele tem um sabor nulo, então não se preocupe que não vai mudar o sabor do seu chocolate. Por ele ser uma manteiga, ele vai ficar mais gostoso ainda. E ele foi desenvolvido justamente para facilitar a nossa vida, porque ele dispensa o choque térmico no mármore. E os benefícios dele é que vai ser muito mais fácil de você fazer a temperagem do seu chocolate, porque aqui você só precisa se preocupar com as temperaturas. E você adicionando a manteiga de cacau, que é o Micril, ele fica muito mais resistente. Tem lugares que é impossível trabalhar com o chocolate nobre. Por isso que algumas pessoas precisam optar pela cobertura fracionada, porque ela tem muito mais resistência. Então, se aí onde você mora é muito calor, não dá para trabalhar com o chocolate nobre, faz o teste com o Micril para ver se resiste aí na sua região. E aqui, gente, vocês estão vendo que eu tô fazendo derretimento, porque não pode ficar nenhum pedacinho de chocolate, tem que estar derretido por total. E eu vou aferindo a temperatura. Nos finaizinhos, quando eu vejo que já tá chegando a 45 graus, eu coloco 20 segundos ou 15 segundos no micro-ondas para não passar da temperatura que eu preciso. E, gente, voltando a falar do Micril, a única coisa ruim é o preço dele. Mas assim, gente, se você faz uma grande produção, faz seus cálculos aí para ver se compensa você trabalhar com o Micril. E você encontra ele em loja de confeitaria ou pela internet. Eu compro pela internet a maioria das minhas coisas. E assim, ele é um produto caro, mas a vantagem é que você pode comprar ele fracionado, que é o meu caso aqui, que eu comprei para fazer esse vídeo, porque a validade dele também não é muito longa. Se atenta a isso também quando você estiver comprando. Aqui vocês viram que eu cheguei na temperatura de 45 graus, eu não volto mais pro micro-ondas. Ainda estavam uns pedacinhos, então eu fiquei mexendo até sair. E sobre o valor do Micril, para mim compensa, porque você não vai usar muito. Para cada 1 kg de chocolate, usa 1% de Micril. Então, para 1 kg, eu vou usar 10 gramas de Micril. E aqui eu já fiz todo o derretimento, já cheguei na temperatura de 45 graus, não posso passar disso. E aqui, para eu utilizar o Micril, eu não posso usar nessa temperatura. Eu vou ter que abaixar para 34 graus. Por que eu tenho que abaixar essa temperatura? Porque o Micril é uma manteiga de cacau. O que acontece quando você leva sua manteiga para temperatura quente? Ela derrete, né? Vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui com o Micril. Se eu coloco no chocolate quente, ela vai derreter e depois ela não vai voltar ao normal. Então, ela não vai ter função nenhuma aqui para o chocolate. E aqui eu transferi o chocolate para outra tigela bem sequinha, sem nenhum pinguinho de água, para esfriar mais rápido. E aqui eu gosto de ficar mexendo para o meu chocolate abaixar a temperatura mais rápido. Mas se você não quiser, não precisa. Você pode deixar seu chocolate quietinho ali até abaixar a temperatura que precisa. É bem ao contrário da temperagem na pedra de mármore, que você precisa resfriar ela em movimento. Aqui não. Como eu falei para vocês, só faço o movimento para acelerar esse processo, não que é necessário. E, gente, se aqui vocês forem utilizar outro termômetro, tanto para o derretimento ou para chegar na temperatura, o espeto, você coloca sempre a pontinha no meio do chocolate, não deixe encostar na tigela. E aqui o meu chocolate já atingiu a temperatura de 34 graus. Eu vou deixar algumas informações sobre temperatura também na descrição para vocês. Aí sim eu posso colocar o Micril. E aqui, como eu tenho 1 kg de chocolate, eu vou utilizar 10 gramas de Micril. E tá vendo que ele tá com umas bolinhas? É normal, porque aqui é manteiga de cacau.
Então, para colocar no chocolate, sempre eu vou passar ele na peneira. E eu comprei esse Micril em fevereiro, eu comprei ele fracionado por conta da validade, ele não tem a validade longa, mas o pote grande dele é assim, essa é a embalagem. E também, gente, eu adoro uma promoção, então eu sempre fico de olho e eu não gosto de comprar muito tempo antes, porque senão eu perco para Páscoa. E aqui, terminando de passar na peneira, vou passar a colher para tirar os gruminhos, eu vou misturar tudo muito bem. E aqui, gente, eu adicionei o Micril, eu não vou precisar mais abaixar a temperatura nenhuma. Tem muita gente que não consegue trabalhar com ele, porque adiciona e ainda abaixa mais a temperatura. Não, aqui eu coloquei, eu só vou misturar tudo muito bem e já vou colocar nas forminhas, não precisa mais abaixar a temperatura. E, gente, aqui eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Caso fique chocolate na sua tigela, ele endureceu ou ele ficou grosso e você precisa aquecer ele novamente. Se você não passar da temperatura de 34 graus, que foi a temperatura que a gente adicionou o Micril, você não precisa colocar mais Micril. Você pode trabalhar com ele normalmente, que a temperagem vai estar perfeita. Mas se você passa dessa temperatura de 34, aí sim você vai ter que adicionar o Micril novamente. Repetindo todo o processo, não deixando passar da temperatura de 45 graus, voltando na temperatura de 34 e adiciono o Micril. E para modelar as casquinhas, aqui eu tenho a minha forma de 3 partes, vou colocar o chocolate até a marquinha indicada. E lembrando que essa forma também precisa estar bem sequinha. Vou dar umas batidinhas para retirar o ar e vou colocar a outra parte de acetato junto com a forma de silicone. Caso você não tenha essa forma, você vai ter que fazer a casquinha modelando com a ajuda da colher. Passa o chocolate, faz a primeira camada de casquinha, leva para a geladeira e tem que fazer mais camadas de casquinhas. Aí, você vai fazer conforme a sua necessidade. E aqui a minha forminha já está pronta e eu não vou levar ela agora para a geladeira. Eu vou deixar ela um pouquinho fora para pré-cristalização e assim também eu vou fazendo outras casquinhas. Aí sim eu levo todas as formas para a geladeira naquela posição que eu mostrei para vocês. E é importante também, se você for trabalhar com chocolate, você não deixar a sua geladeira cheia. Deixe somente para você preparar as suas casquinhas. E depois, quando eu levar na geladeira, vou levar nessa posição aqui. Eu vou deixar ele lá até ficar opaco. Dá para perceber quando o chocolate já cristalizou. Não deixo muito tempo na geladeira, só o necessário para ele cristalizar, porque senão o chocolate sua demais e corre o risco de ficar manchado. E para fazer o bombom, eu faço com a ajuda da colher bem sequinha e vou preenchendo as cavidades. Depois eu dou umas batidinhas também para tirar o ar e levo para a geladeira para cristalizar. Aqui o meu chocolate já cristalizou, ele fica todo opaco, aí você já sabe que tá bom. O meu aqui já começou a suar por conta da gravação, tá, gente? Mas você tirou da geladeira, você já vai retirar da sua forminha. E eu retiro a forma e a parte de silicone. E na própria forma, eu já vou retirando essas rebarbas. Ou então, eu já tiro o chocolate da forminha e retiro com uma faquinha. Depende da minha necessidade. E para trabalhar com o chocolate, é necessário usar luvas, por conta que a nossa mão é quente e a gente também não quer marcar o chocolate com a digital e mandar isso para o cliente. E, gente, você deve estar se perguntando, por que eu tenho que fazer a temperagem do chocolate nobre? Porque quando a gente faz o derretimento do chocolate, os cristais do chocolate se separam e depois a gente precisa unir esses cristais para a gente ter várias vantagens. Aqui no meu caso, eu usei o Micril. Caso você for fazer a temperagem pela tablagem, é outro processo. E se você não faz a temperagem, você já vai ter dificuldade já no desenformar dessa casquinha. Ela não vai sair com facilidade da forma, ela não vai ter o brilho e ela não vai ter rigidez se você deixar o seu chocolate em temperatura ambiente. E, gente, uma outra dica, para trabalhar com chocolate, precisa ser em ambiente fresco. Eu não tenho ar-condicionado na minha cozinha, então eu faço como? Eu deixo para trabalhar de noite e quando fica bem friozinho, eu já faço bastante casquinha, bombom, para eu conseguir ganhar também na produção. E aqui as minhas casquinhas prontas, eu vou fazer o quê? Eu não embalo ela agora, eu preciso deixar ela suar por 24 horas,
porque se eu embalo ela suada, o que pode acontecer? A minha casquinha pegar fungos e mofar. Aí eu coloco elas em caixas de papelão, caixas que eu uso para fazer entrega de bolos, coloco o papel manteiga embaixo e deixo ela lá. Se eu não quiser embalar em 24 horas, não tem problema, mas o importante é deixar suar bem. E para embalar, eu uso papel chumbo. E está pronta as minhas cascas, o bombom é a mesma coisa para desenformar. Agora eu vou passar ela para as caixas para deixar suar bem. E eu posso fazer as minhas casquinhas com 60 dias de antecedência. Só que você precisa de um lugar fresco para deixar essas caixas e também não perder as suas casquinhas. Você pode guardar assim ou então você espera 24 horas para envolver a casquinha no papel chumbo e também mantém ela na caixa. E sempre caixa de papelão, tá? Porque tem saída de ar. Assim, o seu chocolate não vai ficar abafado e também suar e pegar a umidade. E essas minhas cascas já estavam prontas. E vou deixar elas assim na caixa, como eu falei pra vocês. E para montar o ovo de Páscoa, eu envolvo também o bombom no papel chumbo, eu já compro cortadinho, depois eu pego 2 bandas e completo com o peso que eu quero. Depois é só embalar. E é isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. E se você gostou, compartilhe muito, principalmente com aquela pessoa que você sabe que quer trabalhar com chocolate, mas tem medo da temperagem. E se eu esqueci de falar alguma coisa, eu deixo informações na descrição. E deixa aqui nos comentários para mim se você achou fácil trabalhar com o Micril e se você já conhecia ele. E qualquer dúvida também deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!